A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu espero que todos estejam bem. Neste vídeo, eu quero estar falando aqui para vocês a respeito de um assunto que é muito importante, pelo menos para mim ele é muito importante, e é um dos pontos que é necessário que haja uma restauração no entendimento da nossa mente a respeito disso. É se pode a mulher ser pastora e se a mulher pode pregar na igreja. Então, são duas coisas diferentes e eu quero mostrar aqui, à luz da Bíblia, o que a Escritura fala sobre esse assunto. Vou fazer a leitura, vocês vão entender tudo que eu estou falando. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Eu peguei esse versículo anterior aqui, só para mostrar que o apóstolo Paulo vinha falando a respeito de coisas na igreja, e ele fala que o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, significando que o profeta ele tem poder para controlar o que ele está falando. O espírito dos profetas, ou seja, o espírito de Deus, é sujeito ao próprio profeta. Então, o apóstolo Paulo está mostrando ali a respeito de dons, de línguas, dom de profecia, como que essas coisas devem ser funcionais na igreja. Aí, ponto final. Ele vai começar agora um assunto que ele continua falando o mesmo contexto. Ele está falando de coisas como que deve acontecer dentro de uma congregação, dentro de uma igreja. E aí ele vai mostrar agora a respeito das mulheres, como que funciona. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus originou no meio de vocês, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então, olha que interessante. O apóstolo Paulo ele vai falar que as mulheres conservem-se caladas nas igrejas. Então, o apóstolo Paulo não está falando que elas não devem ser pastoras, porque é lógico que não devem ser pastoras. Ele está indo além. Ele está falando que as mulheres não têm o direito de pregar a palavra de Deus numa congregação exercendo a autoridade de homem. Essa questão da autoridade de homem, isso vai estar escrito lá em 1 Timóteo 2, que eu vou fazer a leitura também. Mas completando aqui a respeito de 1 Coríntios capítulo 14, que é onde eu fiz a leitura, é interessante porque o apóstolo Paulo está mostrando que como a lei o determina, ou seja, a lei ali se refere ao Antigo Testamento, mais especificamente aos livros que Moisés escreveu. Então, sempre que fala a lei e os profetas, tudo isso se refere à lei, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a lei determina que as mulheres devem ficar submissas e o apóstolo Paulo está falando, dessa mesma maneira, como a lei também determina, permaneçam as mulheres submissas nas igrejas e se elas quiserem aprender alguma coisa, aprendam com seu marido. A questão é que o que a gente vê hoje é justamente o contrário. As mulheres estão berrando nas igrejas, falando que não deveria, pregando, querendo fazer algo que também não é da patamar delas fazer. E quando elas chegam em casa e elas vão interrogar o marido delas, as coisas referentes à palavra de Deus, com o intuito às vezes de querer aprender, o homem muitas das vezes é um banana, um frouxo, que não conhece nada da palavra de Deus, não exerce o papel de sacerdote do lar, como é mostrado pela Bíblia, que ele tem a responsabilidade de conduzir a família dele até Deus, não só a mulher, como também os filhos. Então, o homem deveria ter autoridade grande sobre a escritura, conhecer bem a palavra de Deus, para ele poder ensinar a mulher dele e os filhos dele. E da mesma forma a mulher vai poder ensinar, só que ela vai poder ensinar os filhos dela e as outras mulheres mais jovens, mas não é permitido numa congregação a mulher subir no púlpito, porque
O púlpito é o lugar onde vai ser pregado para toda a congregação. Ali tem homens, mulheres, pessoas mais idosos, jovens, pessoas de tudo que é tipo de idade, de raça e de tudo que é tipo. E aí vai uma mulher exercer autoridade de homem sobre outras pessoas, que não é essa hierarquia que Deus estabeleceu. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui a respeito desse assunto também é que a autoridade vem de Deus. Então, se Deus determinou que o homem é o cabeça e que a mulher tem que aprender com o homem, as coisas devem ser do jeito que Deus mandou. Não adianta a gente querer ir contra o que Deus mandou. Quem determina a autoridade que alguém tem sobre o outro é Deus. Se Deus está ordenando que as coisas são assim, cabe a você aceitar e desempenhar o seu papel, porque em João capítulo 4, a mulher samaritana, ela anunciou Jesus para as outras pessoas. Tem textos, as filhas de Filipe, as 4 filhas de Filipe, o evangelista, elas eram profetisas, então Deus dava para elas o dom de profetizar. Então a mulher pode ser profetisa, pode evangelizar, deve também, falar de Jesus para as pessoas, evangelizar. A mulher deve ensinar a palavra de Deus para os filhos dela, para as outras mulheres mais jovens, as mulheres recém-casadas a amarem os seus maridos, os seus filhos. Então, tudo isso está escrito na palavra. Agora, a única coisa que Deus proibiu, elas querem fazer. Então, é uma falta de obediência à palavra. Agora, eu vou fazer a leitura de 1 Timóteo capítulo 2, que vai complementar esse pensamento de 1 Coríntios 14, quando fala o que a lei determina. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então o apóstolo Paulo começa ali falando que os varões, ou seja, os homens, devem em todo lugar levantar as mãos, fazer orações, e isso porque isso é um papel de liderança, isso é um papel de ser o cabeça, é de conduzir as pessoas até Deus. Então isso é o papel do homem. Agora, não é próprio, então, das mulheres que elas em todo lugar levantem as mãos para fazer orações e querer conduzir, por exemplo, uma roda de oração. Isso não foi designado para as mulheres. Elas não são cabeça, elas são o corpo. Então, essa analogia da cabeça do corpo é porque a cabeça lidera o corpo. Agora, os homens, eles devem em todo lugar levantar as mãos para fazer orações sem ira, porque é próprio do homem ser mais agressivo, ser mais competitivo. Então, sem ira, ele deve levantar as mãos porque ele é o cabeça, ele é responsável por conduzir as pessoas ao redor dele até Deus. Agora, continuando, agora o conselho vai começar para as mulheres. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, com pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, é a mesma coisa que a gente fez a leitura lá em 1 Coríntios 14. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo continua esse mesmo pensamento dele, onde as mulheres aprendam em silêncio. Eu não permito que as mulheres ensinem e nem exerçam autoridade de homem. Porque se está numa igreja e uma mulher precisa subir no púlpito para pregar, significa que todos os homens que estão sentados escutando são frouxos, são banana, não tem autoridade, não tem coragem de entender que eles é que tem que liderar a casa deles primeiramente e depois a casa de Deus, que é a congregação, as pessoas que estão ali reunidas naquele local para aprender mais da palavra de Deus, adorar a Deus. Então, esses homens que deixam espaço para a mulher querer pregar é porque eles não parece que não sabem ler a Escritura. Porque se uma coisa está no Antigo Testamento, aquilo não vale de nada para a igreja, sendo que a gente sabe que não é assim. A gente tem que fazer a leitura e entender o que aquilo ali está falando. Os princípios sempre serão eternos, embora
que muita coisa eram rituais e tal, mas muita coisa ainda vale para hoje. Agora, quando a pessoa faz a leitura no Novo Testamento, a pessoa também não quer aceitar, porque vem falar que é para Israel, que não é para a igreja. Aí quando a pessoa faz uma leitura nas cartas do apóstolo Paulo, que é a coisa mais fácil de entender, que é para a igreja, a pessoa vem falar que não é bem assim, que os tempos mudaram. Se os tempos mudaram, é melhor a pessoa deixar de acreditar na Bíblia, porque ou a pessoa leva a Bíblia a sério ou não, né? Agora o apóstolo Paulo vai explicar aquilo que ele falou lá a respeito de como determina a lei. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que primeiro Deus fez Adão, falou para ele escolher o nome de todos os animais, ou seja, Deus entregou toda a autoridade para o homem, e depois que foi formado Eva. E quando Deus formou Eva, Deus falou: vou fazer uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém para te ajudar. Ou seja, Deus ele próprio, por fazer Adão primeiro, por chamar Eva de auxiliadora e por falar para Adão escolher o nome de todos os animais primeiro, para depois Eva ser formada, demonstra que Adão era o cabeça. É sem dúvidas o que está sendo falado ali em Gênesis. O apóstolo Paulo não está tirando as coisas da cabeça dele. Ele leu Gênesis, o que era feito no princípio, antes de ter pecado, antes de tudo. Então, o homem e mulher, essa relação de homem e mulher, essa hierarquia, ela já é antes da queda. Já foi da vontade de Deus que homem e mulher tivesse hierarquia antes mesmo de acontecer pecado. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quando a gente lê Gênesis, a gente fica com uma impressão assim, dá a entender que os dois pecaram, e realmente os dois pecaram, só que dá a entender que os dois foram enganados. Só que quando você lê mais detalhadamente, você percebe que Eva foi enganada. Quando Adão comeu do fruto proibido, ele estava dando ouvidos à mulher dele. Ele viu que a mulher dele havia comido e ele comeu também, mas ele sabia que ele estava fazendo errado. É como quando a gente peca, você sabe que você está errado e você vai lá e faz mesmo assim. Adão não foi iludido. Adão fez algo errado sabendo que ele estava errado. Eva não. Eva comeu do fruto proibido, achando que ela seria como Deus. Ela acreditou em tudo aquilo que a serpente falou. E tanto é que quando Deus vai perguntar para eles, né, por que vocês comeram do fruto proibido? Adão vai falar: eu atendi a voz da minha mulher. Aí quando Eva vai se defender, ela fala: a serpente me enganou. Ou seja, ela foi enganada. O homem não. O homem fez sabendo que estava errado. E isso significa que os dois fizeram errado, né? Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Esse versículo 15 é interessante porque são duas coisas que as pessoas em geral não costumam entender. Eles entendem que não pode ter pastora, só que eles entendem que a mulher pode pregar, pode dirigir uma roda de oração, pode exercer papel de homem, né, resumindo, que está errado. O apóstolo Paulo reprovou foi isso. Então o pastorado feminino já é completamente errado. E segundo lugar, que aí as pessoas ficam assim: mas então qual que é o papel da mulher? A mulher não pode fazer nada. Como é que funciona isso? O apóstolo Paulo está falando que ela vai ser preservada, a mulher vai ser preservada em vida eterna se ela gerar à luz filhos, se ela se dedicar na missão de mãe. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele completa com amor, santificação, fé, bom senso. Porque o que é importante do bom senso ali? Porque tem pessoas que vai achar também que basta a mulher ter tido um filho que ela já vai estar salva. As coisas não são assim. Cada pessoa tem um livre-arbítrio dela e ela responde por todas as ações que ela tomar ao longo da vida.
Então, não basta a pessoa ter um filho ou que ela tenha tido 10 filhos, não significa que a pessoa já vai ser salva. Ela tem que permanecer em amor, fé, santificação, bom senso, fugindo então da prostituição, da idolatria, de enganar os outros, de querer roubar as pessoas. Então, a lei de Deus não é só gerar filhos, gente, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiquei muito feliz em conseguir gravar o vídeo e eu vou estar gravando mais a respeito desse assunto. Eu gostei muito de ter falado sobre isso. Então, eu acho importante ter falado assim, porque tem pessoas que acompanham meu canal e que às vezes a mulher vai querer pregar na igreja ou que a mulher vai querer exercer papel de homem, não só na igreja, na casa. Então, o homem tem que deixar de ser frouxo e a mulher tem que ser uma ajudadora do homem, beleza? Como a lei o determina. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe.